Boa tarde, meus irmãos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa tarde, com todos os irmãos em Cristo Jesus. Que a gloriosa paz do Senhor esteja com cada um de vocês, os queridos ouvintes que vai estar aí ouvindo. Que Deus possa vos abençoar poderosamente para a glória de Deus, né? Voltei aqui com mais um vídeo, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa vida, para o nosso espírito. E se você hoje está buscando algo para edificar a sua vida, é a palavra de Deus. Não existe outra coisa, outra forma de edificar as nossas vidas, se não for por intermédio da gloriosa palavra de Deus. Então é dela que eu vou estar falando aqui hoje, meus amados irmãos, né? Que Deus possa vir de encontro à sua vida, à sua casa, à sua família, e que Ele possa te dar entendimento da palavra de Deus, né? Hoje é segunda-feira, estamos no início de uma semana, para a glória de Deus. E se nós hoje começamos, se nós acordamos, se nós estamos aqui, a você que está vendo esse vídeo aí, acordamos, é porque Deus permitiu. Porque a palavra de Deus diz, no livro de Salmo, capítulo 3, versículo 5, eu deitei e dormi, e só acordei porque as mãos do Senhor me sustentou. E se as mãos do Senhor me sustentou, e Ele permitiu que eu acordasse, é porque Ele queria que eu recomeçasse mais um dia, de maneira e de forma diferente, que agrada a Ele. Amém? Deus tem uma promessa para a sua vida, meu irmão, e Ele vai cumprir, tá? Você só precisa abrir o teu coração para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, já sem delongas, né, começar essa ministração. O texto que a gente vai estar lendo hoje está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo de número 20. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Você que tem uma Bíblia aí, acompanha aí com a tua Bíblia. Amém? A palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 39, versículo de número 20, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa falar no teu coração, assim como falou também no meu, né? Talvez você está aí esperando uma resposta, uma palavra da parte de Deus. Que essa palavra possa falar no teu coração aí e te trazer um fortalecimento para que você possa aí encarar essa semana. Amém? Porque é isso que serve a palavra de Deus, para edificar, para transformar, para mudar as nossas vidas. É para isso que serve a palavra de Deus, mas você precisa crer, acreditar. Amém? Porque nós vamos falar exatamente de um homem que acreditou em algo que ele sonhava e Deus concretizou. Meus irmãos, mas não foi fácil. A Bíblia aqui está falando de José, governador do Egito. Mas aqui nesse exato momento que nós estamos falando, ele ainda não era governador. Aqui ele era um escravo. Ainda era um escravo, ao qual agora está sendo conduzido a um cárcere, ao qual agora está sendo conduzido à prisão, à cadeia. E no capítulo 39 mesmo, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que Deus estava com José. Deus estava com José, mas agora José está sendo preso. José está indo para a cadeia, para o cárcere. Mas se Deus estava com ele, ele tinha que passar por tudo isso. Ele já era escravo, ele foi vendido. Ele foi ali jogado dentro de uma cova pelos seus próprios irmãos. Eu não vou voltar lá atrás, na história de José. Talvez se você não conheça a história de José, por intermédio desse versículo que foi lido, você vai ter curiosidade de querer saber. Porque é uma realidade, é um fato, não é historinha, é um fato que aconteceu, biblicamente falando. Você vai ter curiosidade de saber quem era José, se você não sabe, se você ainda não conhece as escrituras. Você vai querer saber quem era o pai de José, quem era o avô de José, quem era o bisavô de José. Então eu vou deixar isso para a tua
curiosidade, tá bom, meus irmãos? Você que ainda não conhece a Bíblia, então eu vou deixar isso para sua curiosidade, amém? Quem já conhece já sabe do que nós estamos falando, já sabe do qual José nós estamos falando, né? Um homem de fé, um homem que foi escravo, que tinha uma promessa, que sonhava um sonho que não era dele. Os sonhos de José não era de José. O sonho que José sonhava era o sonho de Deus, não era o sonho dele. José já sonhava que ia ser governador. Ele sonhou um sonho que não era dele, um sonho que era de Deus, porque se você for lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus vai falar para Abraão que aquela terra de Canaã iria entregar aos seus descendentes, mas depois de 400 anos, e ele seria aflitos por outras nações, afligidos por outras nações, que seria ali no Egito. Então aqui Deus já começa a mover aonde? Em José. José sonha um sonho ao qual seria governador sobre a vida dos seus irmãos. E os seus irmãos, não gostando nada disso, começam a se invejar de José. Como lá em Atos capítulo 7, versículo 9 vai dizer que os patriarcas invejaram do teu irmão, invejaram de José, ao ponto de vender ele. Eles pensaram em matar José, mas ele sabia que seria uma grande abominação aos olhos de Deus. Então eles venderam José para os ismaelitas, os mercadores que ali passavam em Siquém, para ir para o Egito, para levar para o Egito. Agora ele já está indo como escravo, preso como escravo para o Egito. Então ali ele é vendido por um homem chamado Potifar, que é ao qual esse senhor, que a Bíblia mencionou aqui no versículo 20 do capítulo 39, onde a Bíblia mencionou. Potifar não é o Senhor dos exércitos, o Senhor de José, que agora estava levando ele para o presídio, para a cadeia, para o cárcere. Mas José então cometeu um crime, você deve estar pensando. Mas José então cometeu um crime, ele é assassino, mas Deus era com ele, permitiu. Talvez você deve estar pensando, você que não conhece a palavra de Deus. Quem já conhece sabe aonde nós estamos e aonde nós chegaremos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então José agora está indo para a cadeia. Mas José não está indo para a cadeia porque ele cometeu um crime. José em momento algum comete crime nenhum. José em momento algum é criminoso, mas ele está sendo preso injustamente. José foi caluniado na própria casa, aonde estava sendo próspera através da vida de José. O Deus que estava com José estava abençoando a casa ao qual José habitava, ao qual José vivia. Aquele homem chamado Potifar, que comprou José, ele era nada mais, nada menos do que um oficial do rei, do que alguém que lidava diretamente com o rei. José poderia ser vendido para alguém lá do interiorzão, lá que não tinha contato nenhum com nenhuma influência política na época, porque aquele homem chamado Potifar tinha uma influência muito grande. Ele era oficial, ele era eunuco do rei, ele era um homem que lidava diretamente com o rei, que cuidava do exército do rei. E olha só, é sorte José ir parar na mão de Potifar? É sorte José? Não, Deus estava com José. Por que que Deus estava com José? Porque José obedeceu, porque José era corajoso, porque José era dedicado, porque José era obediente e zeloso pelas coisas de Deus. Por que que José foi parar na prisão? Vamos lá. A esposa de Potifar. Potifar viu que José era um homem, a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 4, no capítulo 3, e no capítulo 39, no versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele,
e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Então aqui Potifar entregou tudo o que tinha na mão de José, ao ponto de não saber o que tinha. E só prosperava cada vez mais, porque ele era dedicado, ele era zeloso, ele acordava cedo, cuidava das coisas cedo, ele obedecia. Então tudo que José tocava prosperava. Então aonde José colocava a mão, as coisas prosperavam. Não foi sorte, José foi sortudo, não. Deus estava com ele, porque ele era obediente, ele obedeceu a voz de Deus. E Deus estava com ele. Mas tinha uma coisa que o homem, chamado Potifar, não entregou na mão de José, que foi a tua esposa. E aqui a partir do versículo 7 do capítulo 39, ela vai começar a atacar José, a querer ter uma relação sexual com José, a querer ter um momento de adultério com José. Aí José vendo aquilo, José diz, isso não é de Deus. Se eu fazer isso, eu vou estar desagradando meu Deus. Se eu entrar no adultério com você, Jesus não vai ficar feliz. Eu vou perder tudo. Mas aquela mulher, ela tinha uma grande influência na vida de Potifar, porque ela era mulher de Potifar, porque ela era a esposa amada de Potifar. E por isso Potifar não entregou na mão de José, falou também, não, somente da minha esposa que você... Ela tinha uma grande influência, e José sabia disso, que depois de Potifar, era ela ali que tinha ali, né, o respeito do Potifar. E depois José. Mas ela queria a todo custo ter uma relação com José, e ela estava tão fissurada por José, tão fissurada, que ela esqueceu que tinha um marido. José era bonito, José era um homem elegante, um homem de presença. José tinha poder nas mãos de Potifar. Aí José falou, olha, eu não posso. Faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Ei, só tinha ele e ela dentro da casa. Ele tinha toda a oportunidade de ter uma relação com ela. Ele tinha toda a oportunidade de despojar os seus desejos da carne naquele momento. Aí José pensa, ei, Deus está vendo. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus tem uma promessa na tua vida. Essa promessa que está se cumprindo na vida de José foi feita na vida de Abraão. E os sonhos de José eram os sonhos de Deus. Mas José foi jogado numa cova. José não se entrosava com seus irmãos, porque os seus irmãos não gostavam dele, pelo fato dele ser um homem temente, dele obedecer a Deus. Quando você começa a obedecer a Deus, você vai perder muitas amizades. Até mesmo dentro da tua própria casa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o sonhador está pensando que é o que agora? Não, é porque você é temente, é porque você começa a obedecer. Você fornicava, agora você não fornica mais. Você prostituía, agora você não prostitui mais. Agora você não adultera mais. Então muitas pessoas vão se afastar de você por essa razão. E aí essas próprias pessoas, talvez aí na tua igreja ou na tua casa, essas próprias pessoas vão querer te matar. Vão te vender como escravo. Vão mandar você para o Egito. Vão te tirar tudo. Quando que você começa a ter uma vida com Deus, José, ele sonhava o sonho de Deus. Quando você vem para Jesus, que você começa a sonhar o sonho, olha, minha vida agora é de Jesus, eu vou evangelizar, eu vou pastorear, eu vou servir com integridade. Você está numa firma, numa empresa que outrora você fazia tudo o que o seu patrão mandava. Você mentia, atendendo o telefone, olha, ele não está aqui, ele estava do seu lado. Olha, eu preciso assinar um documento aí. Você assina um documento aí que é de corrupção, você vai lá e assinava. Agora você não pode fazer mais isso, por quê? Porque você vive na verdade, porque você vive no Espírito de Deus, porque você vive, Deus vive em você. Então você vai ter que deixar tudo. Então
Por essa razão você vai perder o seu emprego. Talvez. Ou você converte o seu patrão, ou você perde o teu emprego. Ou você converte a sua esposa, ou você perde a tua esposa. Porque onde há luz, as trevas batem em retirada. As luzes, elas não combinam com as trevas. Aonde José chegava, havia luz. José chegou na casa de Potifar e teve luz. E existiu luz ali através da vida de José, porque José andava com Deus. Porque Deus estava com José. O interessante é que Abraão desceu ao Egito e nós não vemos relato que Deus manifestava, Deus fez grande coisa ali, mas na vida de José foi diferente. Porque foi o próprio Deus que mandou José para o Egito. Então, meu irmão, a obediência a Deus vai te tirar muita coisa. A obediência a Jesus Cristo, uma vida com Jesus, vai fazer com que você perda muita coisa. Inclusive suas amizades, seu trabalho. Mas a recompensa com Jesus, a recompensa com Deus é muito grande. É muito grande quando você diga não para o mundo. É muito grande quando você diga não para as coisas do mundo. Se a gente for ver lá em Daniel, capítulo 3, Daniel ele rejeitou os manjares do rei. Daniel ficou durante 3 anos só se alimentando de legumes. Ele ficou um tempo ali só se alimentando de legumes, porque ele não queria sentar era escravo também, ele não queria sentar ali para provar do maná do rei. Mas a Bíblia vai dizer que Deus fez com que ele se tornasse um dos homens, príncipe dos sábios daquele lugar, um escravo. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele abriu mão dos manjares. Talvez você veja para a presença de Deus e está aí, não quer abrir mão dos manjares, não quer abrir mão das coisas do mundo. Mas, meus irmãos, Daniel, eu estou lá em Daniel ainda, mas Daniel, ele recebeu uma porção de Deus, do manjar de Deus, ao qual ninguém tinha a sabedoria que aquele homem tinha ali na Babilônia. Ele estava como escravo, ele saiu dali de Israel, de Jerusalém para ser escravo, foi levado a escravo. E mesmo ali, ele na Babilônia, longe, distante das terras dele, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel. Assim como José, escravo, vendido, sonhador. Meu Deus, agora os meus sonhos foi por água abaixo, agora eu sonhei, eu iria, um sonho como se eu fosse governar uma nação, um povo, agora eu estou aqui preso, eu estou aqui no cárcere, eu estou aqui sem nada, eu estou aqui perdido, agora já não me tem mais nada. Os próprios ao qual eu cuidava me levantaram como a palavra até fugiu agora, caluniaram. Ele foi vítima de calúnia. Caluniaram José. Então agora José está preso. Acabou. Fui jogado num poço. Me venderam como escravo. Achei um senhor que cuidava de mim, agora me levantaram calúnia. Tantas coisas aconteceram na vida de José para ele desistir, meu irmão. Foi tanta coisa que aconteceu na vida de José para José desistir. Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele. Muitos vão se levantar para tentar te matar quando você diga assim para Jesus, para obedecer a Jesus. José, ele não foi promovido porque ele era um cara, não. Ele foi promovido porque Deus estava com ele. Ele foi promovido porque Deus estava na vida dele. E porque ele obedecia à voz de Deus.
Ele obedecia a palavra de Deus. Ele era temente a Deus. Então tudo que ele fazia, Deus prosperava. Em tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Você não vai ver relato de José, aonde José andou fora dos caminhos de Deus. Então agora José está preso no cárcere. Talvez, meu irmão, você chegou nessa nação, Estados Unidos da América, ou você está no Brasil, ou você está no Japão, ou você está na Grécia, ou você está em Israel, nesse tempo de guerra. E está dizendo assim: por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus me trouxe para essa nação? Por que Deus me trouxe para esse lugar? Por que Deus me trouxe para cá? O que eu vim fazer aqui? Está deprimido, meu irmão, porque as coisas estão indo mal. Pessoas estão levantando calúnia contra a tua vida. Pessoas estão tentando te matar, tomar o seu trabalho, te julgando mal. E você já não sabe mais o que fazer. Ah, Rafael, mas eu tomei uma decisão. Eu aceitei Jesus há pouco tempo. Eu ando temente a Deus, é calúnia. Eu vou desistir. Deus tem uma promessa na minha vida, mas não está fácil, está difícil. Meu irmão, nenhum homem que Deus chama, ou que Deus chamou, foi fácil. O próprio Jesus, quando estava pertinho da sua crucificação, Jesus sobe num monte ali e diz assim: olha, Senhor, Getsemane, e diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade nem a sua, meu irmão, é a vontade de Deus. Eu e você só temos que obedecer à vontade de Deus, para que se cumpram os planos e os projetos de Deus, e os sonhos de Deus venham se cumprir na nossa vida. Então, José estava preso. José estava preso, mas aonde ele estava preso? Aqui tem uma palavra muito importante. José não estava preso numa cadeia qualquer. Olha só, já tem um mistério aqui. José não estava preso em um lugar qualquer. Ele poderia sim estar preso em um lugar qualquer, em uma cadeia simples, em um cárcere simples. Mas a Bíblia está dizendo que ele estava preso aonde ficavam os presos do rei. Ou seja, ele estava numa cadeia especial. José não estava numa cadeia qualquer, não. O cara vem como escravo, fica na casa de Potifar, agora está preso em uma prisão federal, vamos dizer assim. Seria uma prisão federal, onde era preso os presos do rei, onde era preso ia gente muito importante para ali, porque era da casa do rei. Talvez você está reclamando, meu irmão, ou se subjugando que está mal as coisas para a tua vida, e você está na América, e você está num país onde você tem acesso a tudo, onde as coisas são boas, onde você consegue ter basicamente o que você quer ter, carros bons, e está reclamando porque está uma semana parado, porque alguém falou mal de você, porque alguém te caluniou, porque alguém disse que você não valia nada, porque alguém disse que você era apenas um servo. Mas José, meu irmão, aqui ele estava preso. Então, se você olhar para a vida de José hoje, você vai ver que Deus trabalha dessa forma. É desta maneira que Deus trabalha. Não é pelos caminhos fáceis que Deus traz você. Talvez você veja até pelo deserto, saltando os muros, correndo risco de vida, colocando seus filhos, suas filhas à disposição de animais, de assassinos, de traficantes aí pelo deserto.
Porque foi Deus que quis que você chegasse aqui assim. Para quê? Para te honrar, meu irmão. Então levanta a tua cabeça hoje. Olha o que Deus fez na vida de José. E José foi para uma cadeia, aonde estava ali os presos do rei. Uma cadeia, não era uma cadeia comum. Ei, meu irmão, você não está em um lugar qualquer, você está nos Estados Unidos. E Deus te trouxe para cá. Ei, você está no Brasil. Mas você está no melhor lugar hoje. É na presença de Deus, é o melhor lugar. Não importa eu esteja na América, não importa eu esteja no Japão, não importa se eu estou na Inglaterra, o importante é eu estar na presença de Deus. E se você está passando por luta hoje, é porque Deus quer te exaltar. É porque Deus quer que você seja reconhecido. Apenas seja fiel. Apenas seja obediente a Deus. Sai da mentira. Foge da aparência do mal, como José fugiu da aparência do mal. José fugiu da presença da mulher de Potifar. Foi para a cadeia? Foi, porque a mulher de Potifar, como eu estava falando anteriormente, ela tinha uma grande influência com o seu marido. E o seu marido acreditou na palavra dela, não acreditou na palavra de José, ao ponto de levar ele à prisão. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Agora aqui na cadeia, veja só, meu irmão, na cadeia que ele já vai governar, ó. Ele já vai governar. Como é que Deus faz? Ele já vai governar na cadeia. Ele já chega na cadeia, já recebe a chave e já vai comandar os presos, porque Deus estava com ele. E ele continuou sendo fiel. Ele sabia que ele ia para a cadeia, porque ele, quando aconteceu o fato, ele já sabia que ele poderia ser preso. Mas ele não se deixou levar pelo pecado. É grande essa importância, meu irmão, da gente não se importar o que vai acontecer na nossa vida, mesmo que nós seremos mortos, preservando a nossa integridade, a nossa benignidade, a nossa fidelidade a Deus. Não importa o que vai acontecer, mas eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso preservar a minha fidelidade, o meu caráter de cristão, o meu caráter, honrar. Então, José agora está sendo chefe na cadeia. Está sendo ali uma espécie de carcereiro oficial. E aí a Bíblia vai dizer que chega dois homens, o padeiro, né? Chega ali o padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro. E esses dois homens têm um sonho. E quem revela o sonho desses dois homens? José. Um para a morte e o outro para voltar e assumir a sua posição diante do rei. E esse homem, esse copeiro ao qual recebeu a sua posição de volta, não se lembrou de José por durante 2 anos. José ficou ali 2 anos ainda. Poderia ser assim, mas Deus ali estava preparando José. Tudo que José passou foi provação e permissão de Deus. Talvez tudo que você está passando hoje, meu irmão, é permissão de Deus. Tudo que você está vivendo hoje é permissão de Deus. Mas mantenha fiel. A fidelidade ela é muito importante no processo. O processo não é eu e você que vai até ele, mas é Deus que nos leva até o processo. É Deus que nos leva até o processo para que o processo venha forjar o nosso caráter, para que Deus venha trazer na nossa vida as promessas que Ele tem para mim e para você, de governar, e que o sonho dEle venha se concretizar na nossa vida, os sonhos de Deus. Então aquela prisão, a cova, a escravidão,
a vida, a calúnia da esposa de Potifar. O cárcere forjou o caráter de José. Para quê? Para que ele se tornasse governador. Assim como foi o sonho dele. E aí a Bíblia vai dizer, meu irmão, que os irmãos de José teve que sair de Siquém para ir ao Egito, se ajoelhar, se prostrar diante de José. Por quê? Porque ele foi obediente. E porque os sonhos de Deus tem sonhos para você. Talvez alguém já falou para você que você vai ser um pastor, que você vai ser um empresário, que você vai governar uma nação, que você vai ser pai de multidões, que você vai ser profeta. E está demorando, avó, mas cada vez que eu penso que está chegando mais perto, talvez na casa de Potifar, José falou, é aqui, é agora. Porque ele estava na casa de um homem de grande importância, tinha tudo nas mãos, mas não foi ali. Aí talvez você está pensando, ó, eu estou no Brasil, e eu estou nos Estados Unidos, agora eu vou ter que voltar para o Brasil sem nada. Meu irmão, vai feliz. Vai debaixo da obediência de Deus. Vai debaixo da fidelidade, se você tiver que ir, vai debaixo da fidelidade de Deus. Continua sendo fiel, porque não tem Estados Unidos, não tem Inglaterra, não tem Japão. Deus pode te honrar na cidade mais pequena que existir. Deus tirou José do Egito, de Siquém, no meio do povo dele, para levar para o Egito, porque tinha uma promessa que os descendentes de Abraão ficariam escravos ali 400 anos. Mas senão Deus faria levantar ali um povo, uma nação, um reinado, um governo, para que José pudesse governar. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Mas se Deus quiser, estiver fazendo na sua vida, vai na fé, obedeça, que ele será contigo. Amém? E José se tornou um grande governador para a glória de Deus. E os sonhos de Deus e as promessas de Deus se concretizou na vida de José. Amém? E vai concretizar também o sonho de Deus na sua vida. Mas desde que você permaneça firme com Jesus, desde que você obedeça a voz de Deus, desde que você faça aquilo que Deus tem chamado você para fazer. E se você ainda não se despertou e entregou a sua vida para Jesus, para que Jesus ande contigo, para que Deus ande contigo, porque é necessário haver uma transformação. Naquela época o povo era circuncidado. Hoje o povo é batizado. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu encorajo você nessa noite, nessa tarde, entregar sua vida para Jesus, para que Jesus venha te governar e Jesus venha te dar o governo da qual Ele tem preparado para a tua vida. Amém? E quem recebeu essa palavra aí, glorifica o Senhor. Desde já, eu quero fazer uma oração para que Deus possa te visitar aí, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço neste momento, Senhor, por essa palavra poderosa, ao qual o Senhor colocou no meu coração. Eu creio também que o Senhor falou com muitos aqui hoje, ó Pai. É uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa, Pai. O pregador é simples. O pregador é simples, Pai. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. O Senhor usa os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, e os que não são, e os desprezíveis, para aniquilar aqueles que dizem que são. Então por essa palavra eu creio, Pai. E eu te peço, visita cada casa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.